Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, neste domingo, 15º do tempo comum, a liturgia tem como tema central a missão. Nos faz recordar que Deus atua no mundo através daqueles que Ele chama e envia como testemunhas de sua salvação. Então a missão de todo batizado é anunciar o reino de Jesus Cristo com a sua total libertação. E quem conhece e faz a experiência do reino, faz a experiência da libertação. Então essa é a missão de todos os batizados. E as leituras nos apontam para essa realidade. Na primeira leitura nós encontramos a profecia de Amós. Amós busca preparar os homens aos projetos e à salvação de Deus para o mundo. Amós não se deixa manipular pelos poderosos nem pelos interesses pessoais. Então, na caminhada do discípulo missionário, é preciso não se deixar manipular e não perder a essência do chamado, que é proclamar a Jesus Cristo, não proclamando a si mesmo e nem os interesses daqueles que o rodeiam. Então, quem é Amós? Amós, então, é conhecido como profeta da justiça social, profeta de origem do campo que atua no reino do sul, no templo, que vai falar fortemente contra o rei e o sistema religioso da época, que havia feito uma aliança que não estava a serviço da dignidade e da integridade da vida. Então, Amós ele vai denunciar esse sistema, mostrando que a religião não é para um caminho de interesses pessoais, mas é para o serviço de Deus. E ele mesmo não aceita se aliar a essa forma de anúncio. Por isso, na sua mensagem, ele vai dizer que não é filho de profeta, ou seja, ele não é um profeta por profissão, mas um profeta por vocação. E aquele que é profeta por vocação não se deixa envolver com interesses para si e para um grupo, mas ele pensa no bem comum, ele pensa na dignidade da vida, na libertação total e plena, porque essa é a missão de todo batizado: anunciar e proclamar a vida. Então esse foi um pouco de Amós. O contexto que ele atua. Então Amós, ele exerce sua missão, a sua profecia durante o reinado de Jeroboão. Tempo de muita prosperidade econômica e de tranquilidade política. Então era um tempo que os comerciantes estavam em ascensão, havia uma burguesia que estava se ascendendo e viviam bem financeiramente. Não se tinha então conflito político, porque se fez uma aliança para preservar o poder, aliança no comércio, aliança na religião. Então vivia, as classes poderosas comandavam. Mas isso estava em contraste com as classes baixas, que viviam muito mal, porque teriam que pagar altos impostos para manter o templo, e aquilo que eles produziam na agricultura, então, não ficava para eles. Então começa a ter aquele contraste de vida entre os poderosos e as classes baixas, que começa a empobrecer. E para piorar, quando recorria na justiça, os juízes eram comprados e não fazia justiça como se devia. O poder dominante então oprimia uma certa classe que perdia os direitos de viver, o direito de trabalhar, o direito de construir a sua história. Então eram massacrados. Então a injustiça, o rei, a religião, os comerciantes e os juízes oprimiam o povo. A religião, na época, vivia num esplendor ritual. Então, um culto que não favorecia a dignidade da vida, que não era para Deus o centro, mas o centro estava em interesses.
Então, um culto que afastava a vida. Os ricos ofereciam grandes ofertas, como que uma religião comercial comprava o perdão por meio de grandes ofertas, mas nada aliado a uma conversão de vida. Não vale tantas ofertas, vale aquilo que eu tenho no meu coração para entregar a Deus, a oferta plena. Então também tinha uma certa mistura com o paganismo, se valia tudo em nome de dinheiro, não de Deus. Poder servir a Deus e ao dinheiro. É um culto misturado com o paganismo. Então qual é a mensagem do profeta Amós diante desse contexto? De uma religião vendida, de um povo que estava sendo oprimido, sem direitos, sem dignidade. Então a missão de a libertar é disso, de uma situação opressora. Então o profeta Amós, primeiro, ele vai dizer que ele é chamado por Deus. A iniciativa, como veremos lá no Evangelho de São Marcos, em chamar o profeta, ela nasce de Deus. O profeta, ele não é um profissional, por isso ele vai dizer: não sou filho de profeta. Para dizer que ele não vem para exercer uma profecia em nome do rei, porque ele estava ali em conflito com Amazias, que era o sacerdócio, que não queria ser incomodado, não queria que ninguém gritasse, denunciasse, porque queria viver acomodado no poder. Às vezes nos acomodamos, né? E aí quando nos acomodamos, não falamos mais em nome de Deus, para manter aquela boa convivência, para manter o nosso poder, nosso status. É preciso nos afastar. É isso que o Amós vai dizer. Ele grita e a sua denúncia é profética. Sobretudo ele exerce a sua profecia no santuário de Betel, santuário oficial. Porque nós devemos saber que depois da morte de Salomão, o reino foi dividido em dois: reino do norte e reino do sul. Amós então era originário do sul, mas exerceu a sua profecia lá no norte. Então o que eles fizeram? Colocaram Betel como centro. Não precisava mais ir lá no sul, porque todo judeu tinha que fazer oferta, ir no templo ao menos uma vez no ano. Mas não, manteve-se em Betel, justamente para o monopólio da religião, para conservar aquilo ali, o poder. Então esse santuário já não era mais casa local de encontro com Deus, de elevar, de agradecer. Era um local para poucos, que se afastava a Deus. Então Amós não se conforma. Ele vai dizer que o sacerdote não pode fazer alianças com o poder, não compactua com as injustiças, com o sofrimento do povo. Então essa é a grande grita: a religião não pode se prostituir, ou seja, se deixar levar por interesses próprios. É preciso colocar a vida no centro do culto. É preciso que a dignidade da vida esteja acima da busca pelo poder. Então, por isso ele incomoda. O profeta que grita incomoda. O profeta que não se alia. E nós, quando assumimos a nossa missão de batizados, tendo como centro Jesus Cristo, vamos incomodar, porque não queremos aceitar que a nossa fé seja manipulada. Não podemos usar o nome de Deus para buscar interesses próprios. A igreja, ela anuncia o reino e não algo mais. Ela anuncia a plena libertação dos homens. E depois, no Santo Evangelho, nós vamos encontrar o chamado. É uma catequese sobre a missão de todo batizado e sobretudo do discípulo. Vai demonstrar que o chamado é uma iniciativa divina, é Deus quem chama. O discípulo, a fé não é como um concurso público que eu passo, não. A fé é adesão e compromisso com Jesus Cristo, sem interesses. A única busca do discípulo é configurar-se com Cristo para anunciar o seu amor. Então é uma catequese sobre a missão. O chamado é a iniciativa divina, mas para quê? Para quê? Para continuar o anúncio do reino. Qual que é o anúncio do reino? Libertar de todo mal. E a dimensão
ela é comunitária, por isso de 2 em 2. Então Jesus aqui dá algumas recomendações para todos nós batizados de missão. Como deve ser a missão? Primeiro, poder de libertar dos espíritos impuros, restabelecer a dignidade. O que é o espírito impuro? É tudo aquilo que nos escraviza, é tudo aquilo que oprime a vida, que nos torna escravos. Isso é o mal. O mal de acomodar e aceitar o sofrimento, porque nós somos criados para a vida, para a liberdade. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, independente da nossa condição, mas viver como pessoas felizes, livres, conscientes do amor de Deus. É escravizar. O que tem nos escravizado? Essa é a missão da igreja, tirar de nossa vida tudo aquilo que nos escraviza, que nos oprime, que tira e fere a nossa dignidade. Depois, as exigências na missão, é o despojamento, ser totalmente livres. A eficácia da missão não depende tanto do discípulo, mas depende de Deus. O discípulo precisa confiar em Deus e anunciar o seu amor. E aos destinatários da missão compete aceitar a palavra de Deus e acolher. Então a missão, ser discípulo, a nossa missão de batizado é levar o anúncio do reino. O que é o reino? O reino é o próprio Jesus Cristo. Então nós devemos deixar transparecer em nossa vida, na nossa pregação, na nossa missão, Jesus Cristo. E como eu vou ser missionário? Missionário não é papel só do padre, da freira.